Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Gilmar Mendes determina a suspensão de pagamentos de penduricalhos e presidente do STF se reúne com Hugo Motta e Davi Alcolumbre para alinhar a pauta dos supersalários. Governo Lula estima arrecadar 14 bilhões de reais com aumento de impostos. Guerra entre Rússia e Ucrânia completa 4 anos e Zelensky diz que Putin não avançou em objetivos no conflito. Chuva deixa dezenas de mortos e centenas de desabrigados em Juiz de Fora e Ubá. Quadro de saúde de Alana Anísio evolui e jovem respira sem auxílio de aparelhos. E veja também, nevasca nos Estados Unidos fecha estradas e força o cancelamento de centenas de voos. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou a suspensão do pagamento de penduricalhos do Ministério Público e também do Poder Judiciário. A decisão do ministro Gilmar Mendes diz que somente pode ser paga a integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público quando estiverem previstas em lei aprovada pelo Congresso Nacional. O ministro também definiu que o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público devem restringir a regulamentação do que já estiver previsto em lei. De acordo com o ministro, os tribunais e os ministérios públicos estaduais têm 60 dias para interromper o pagamento dos penduricalhos. A decisão de Mendes segue a mesma linha dos atos do ministro Flávio Dino. No início de fevereiro, Dino determinou que os 3 poderes revisem e suspendam os penduricalhos ilegais do serviço público. Nesta terça-feira, o presidente do STF, Edson Fachin, se reuniu com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, do Senado, Davi Alcolumbre, e com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para discutir o tema. O Ministério da Fazenda estima uma arrecadação de 14 bilhões de reais a mais neste ano com o aumento dos impostos sobre milhares de produtos. O governo Lula justificou o aumento nas alíquotas para proteger a indústria nacional. No ano passado, o Brasil registrou a maior arrecadação em impostos e contribuições dos últimos 31 anos. O governo federal aumentou os impostos para tentar cumprir a meta de superávit nas contas neste ano. Mas essa medida não foi bem recebida pelo público e nem por determinados setores da economia. Os importadores criticaram a decisão da gestão petista e afirmam que haverá impacto na competitividade e na inflação. Analistas estimam uma pressão na inflação do país após essa decisão do governo. Mas a gestão petista garante que o efeito no índice é parcialmente compensado por renegociação de preços e também substituição de compras. Entre os produtos que tiveram as tarifas elevadas estão os smartphones, congeladores, painéis indicadores com LCD ou LED, além de máquinas e outros eletrodomésticos. A Receita Federal informou no mês passado que a arrecadação de 2025 atingiu o maior patamar dos últimos 31 anos. Segundo a pasta, foram quase 3 trilhões de reais em impostos, contribuições e demais receitas. Em meio às discussões sobre o futuro da economia do país, autoridades brasileiras estão de olho em uma outra pauta importante que pode impactar a vida e o bolso de milhões de pessoas. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria estima que a redução da jornada semanal de trabalho pode elevar os custos com empregados formais em mais de 200 bilhões de reais por ano. Os números do levantamento da Confederação Nacional da Indústria assustam. A estimativa é de que a redução da jornada semanal de trabalho de 44 horas para 40 horas pode levar entre 178 bilhões de reais e 267 bilhões de reais por ano os custos com empregados formais na economia. De acordo com a CNI, isso equivale a um acréscimo de até 7% na folha de pagamentos. O presidente da entidade, Ricardo Alban, afirmou que a produção pode ser reduzida, pressionando os custos e abaixando a competitividade das empresas nacionais. Segundo a projeção da CNI,
De um total de 32 setores industriais, 21 apresentariam elevação de custos acima da média da indústria, independentemente da estratégia adotada pela empresa para manter o número de horas atuais de produção. A CNI ainda diz que as empresas industriais de menor porte seriam as mais impactadas pela redução na jornada de trabalho. Ricardo Alban diz que essas indústrias tendem a reduzir a produção e comprometer os postos de trabalho, já que não dispõem de recursos ou estrutura física para ampliar equipes. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje o processo penal contra os acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco e também o motorista Anderson Gomes em 2018. 8 anos depois do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, símbolo do movimento negro e LGBTQIAP+, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal iniciou nesta terça-feira em Brasília o julgamento de políticos e ex-policiais acusados de serem os mandantes do crime. Aos 38 anos, a vereadora do município do Rio de Janeiro foi morta a tiros em 14 de março de 2018, quando se deslocava em seu carro no centro da cidade. Ela morreu na hora, assim como seu motorista Anderson Gomes. Nós não podemos falar de justiça plena para Marielle e Anderson se não destruirmos a estrutura que possibilitou que eles fossem assassinados da forma como foram. Então eu agradeço a todos e todas que acompanharam até aqui e espero que o Supremo faça hoje uma condenação que seja exemplar para que dê a mensagem ao nosso país, para que isso nunca mais aconteça. A justiça plena para minha mãe e para o Anderson passa pela responsabilização, passa pela não repetição e pela reparação para nossas famílias. Então, hoje é um dia muito difícil, é o dia que a gente sonha e sonhava acontecer nesses últimos 8 anos. Então, quero agradecer a todo mundo que fortalece a nossa luta e que amanhã a gente sai com a vitória. Obrigada. O atirador e um cúmplice que dirigia o carro para o atentado já foram condenados a longas penas de prisão em 2024. A Procuradoria-Geral da República acusa o ex-deputado federal Chiquinho Brazão e seu irmão Domingos, ex-deputado estadual e conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, de terem ordenado o assassinato que chocou o país. O STF também julga outros 3 acusados por suposto envolvimento no assassinato: o ex-delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, o ex-policial militar Ronald Paulo de Alves e Robson Calixto Fonseca, ex-assessor do TCE. Segundo a acusação, Marielle se opunha na Câmara Municipal a propostas defendidas pelos irmãos Brazão para legalizar a apropriação de terrenos por parte das milícias, que controlam grandes territórios no Rio de Janeiro. A então vereadora defendia os direitos das populações marginalizadas, sobretudo de jovens negros, mulheres e pessoas da comunidade LGBTQIAP+. O governo brasileiro revogou um decreto que previa a expansão de portos em rios da Amazônia para o transporte de grãos. O governo federal anunciou a revogação de um decreto que previa a expansão de portos em rios da Amazônia para o transporte de grãos, após semanas de protestos indígenas, incluindo a ocupação de um terminal da multinacional Cargill. A revogação do decreto era uma exigência de manifestantes que acampavam há mais de um mês em frente à entrada do terminal da gigante agroindustrial na cidade de Santarém, estado do Pará. Os protestos continuaram, apesar de, há 2 semanas, o governo do presidente Lula ter anunciado a suspensão da dragagem do rio Tapajós, um afluente do rio Amazonas. Nós viemos hoje, eu e a ministra Sônia Guajajara, anunciar para vocês a revogação do decreto 12.600, definida após conversas com o presidente Lula e reunião com demais ministros. Hoje tomamos aqui uma decisão muito importante nesse diálogo com o presidente Lula, que mesmo em viagem escutou, dialogou com a gente para que a gente pudesse rever essa decisão. As comunidades indígenas brasileiras se opõem à expansão portuária e, em particular, à dragagem de rios, que consideram vitais para seu modo de vida. Nesta terça-feira, o Brasil celebra 94 anos do voto feminino. O primeiro voto de uma mulher no pleito brasileiro foi registrado em 1933. Conquistado em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, o direito permitiu às mulheres a votar, concorrer a cargos eletivos e também maior participação feminina na política e na democracia.
A busca por mais direitos na democracia brasileira começou no final do século XIX e ganhou força no início do século XX. Mulheres de todo o país se organizaram em associações, congressos e campanhas, defendendo o direito de votar e de participar ativamente da política. O primeiro voto feminino foi registrado em 1933 e a Constituição de 1934 consolidou oficialmente o direito ao voto para mulheres em todo o país. Mas a representação feminina na política brasileira ainda segue baixa. O país ocupa a posição de número 133 no ranking global de mulheres no parlamento. Em 2024, 727 mulheres foram eleitas prefeitas, o que representa 13% do pouco mais de 5.500 municípios. Um relatório envolvendo as principais entidades econômicas do mundo revelou que a reconstrução da Ucrânia pode custar 3 trilhões de reais após o fim da guerra com a Rússia. A reconstrução da Ucrânia após a guerra com a Rússia vai custar 588 bilhões de dólares, equivalente a 3 trilhões de reais na próxima década. É o que afirma um relatório conjunto de Kiev, do Banco Mundial, da União Europeia e das Nações Unidas. O documento cobre os 46 meses entre o início da invasão, em fevereiro de 2022, e dezembro de 2025, e explica que os setores mais afetados são habitação, transporte e energia. Os danos se concentram nas regiões próximas à linha de frente e nas grandes áreas urbanas ucranianas. Nesta segunda, as autoridades da Ucrânia informaram que 3 pessoas morreram em ataques russos na região de Odessa e outra em Zaporíjia. A data marca a véspera do aniversário de 4 anos do início da guerra entre Kiev e Moscou. De acordo com o governo regional, 2 das mortes ocorreram após drones russos atingirem uma infraestrutura industrial, energética e civil na região de Odessa. 3 pessoas ficaram feridas, uma em Kherson e outra em Dnipropetrovsk, no leste do território. Também nesta segunda, o chanceler alemão Friedrich Merz acusou a Rússia de ter atingido um ponto de barbárie absoluto. Merz afirmou que o Kremlin aplica uma guerra psicológica e apelou para que os países europeus resistam e apoiem a Ucrânia. Depois dos Estados Unidos, a Alemanha é o país que mais fornece ajuda militar aos ucranianos. E a guerra entre a Rússia e a Ucrânia completou hoje 4 anos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que Putin não alcançou os objetivos no conflito. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou a Kiev nesta terça-feira, dia em que são completos 4 anos de invasão russa à Ucrânia. Na internet, a alemã afirmou estar na capital ucraniana para enviar uma mensagem clara. Não cederemos até que a paz seja restabelecida. Paz nos termos da Ucrânia. Esta já é a 10ª visita de von der Leyen a Kiev desde o início da guerra. Juntamente com o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, ela participará de uma cerimônia na capital, além de ter um encontro marcado com o presidente Volodymyr Zelensky. O líder ucraniano publicou uma mensagem nesta terça-feira para marcar a data. Putin не досягнув своїх цілей, не зламав. Putin não alcançou seus objetivos. Ele não quebrou os ucranianos. Ele não venceu esta guerra. Nós preservamos a Ucrânia e faremos tudo para alcançar a paz e para garantir que haja justiça. Falta menos de uma semana para a chegada da primavera. Estamos superando o inverno mais difícil da história. Isso é um fato. E é muito difícil. Difícil para todos vocês. Mas assim como no primeiro dia de guerra, continuamos construindo nossa manhã, passo a passo, tarefa por tarefa, conquista por conquista. Крок за кроком, справа за справою, здобуток за здобутком. Zelensky também publicou um vídeo mostrando pela primeira vez o bunker, onde a resposta à invasão russa foi organizada em 2022, exatamente 4 anos atrás. Цей кабінет, ця маленька кімната в бункері на Банковій. Este gabinete, esta pequena sala no bunker da Bankova, foi aqui que tive minhas primeiras conversas com líderes mundiais no início da guerra. Aqui falei com o presidente Biden e foi aqui que eu vi. Volodymyr, há uma ameaça. Você precisa deixar a Ucrânia com urgência. Estamos prontos para ajudar com isso. Ao que respondi que precisava de armas, não de um táxi. O bunker é da época em que a Ucrânia integrava a União Soviética. Desde o início de seu mandato em 2019, Zelensky planejava deixar a sede da presidência, um edifício neoclássico monumental típico da era soviética e frequentemente descrito como stalinista.
Mas com a eclosão da guerra, a infraestrutura herdada da era soviética provou ser surpreendentemente útil. Segundo o governo, Zelensky foi alvo de mais de 10 tentativas de assassinato desde 2022. Um policial morreu e outros 2 ficaram feridos após uma explosão perto de uma estação de trem em Moscou. O suspeito do crime morreu. Um homem detonou um explosivo ao lado de uma viatura policial no centro de Moscou na madrugada desta terça-feira, matando um policial e ferindo outros 2. A explosão ocorreu na praça da estação ferroviária de Savelovsky. A estação, na zona norte de Moscou, é um dos principais entroncamentos ferroviários da capital. O agressor se aproximou dos policiais que estavam dentro da viatura e, em seguida, um dispositivo explosivo foi detonado. O agressor morreu no local. De acordo com a agência de notícias estatal TASS, a viatura atingida sofreu grandes danos, mas não pegou fogo. As autoridades não forneceram detalhes imediatos sobre o explosivo ou a motivação do ataque. Em dezembro de 2025, 2 policiais foram mortos em uma explosão no sul de Moscou enquanto tentavam abordar uma pessoa suspeita. Além disso, houve uma série de assassinatos de oficiais do exército em solo russo durante os 4 anos de guerra de Moscou contra a Ucrânia. E as novas tarifas norte-americanas entraram em vigor nesta terça-feira. O governo dos Estados Unidos começou a aplicar nesta terça-feira uma nova tarifa às importações por decisão do presidente Donald Trump, que está disposto a manter sua agenda protecionista após o revés sofrido na Suprema Corte. Trump anunciou na sexta-feira da semana passada, após a sentença contra sua política comercial, que não iria recuar e que as tarifas que eram aplicadas até então seriam substituídas por uma taxa generalizada de 10%. No fim de semana, ele afirmou que elevaria a cobrança para 15%. Segundo a Casa Branca, as tarifas de importação têm como objetivo combater os grandes e graves déficits da balança de pagamentos. A nova tarifa terá duração de apenas 150 dias, a menos que o Congresso aprove uma prorrogação. A tarifa geral não cobre a maioria dos produtos procedentes do Canadá e do México, devido ao acordo de livre comércio entre os 3 países. As importações de alguns produtos, como automóveis e aço, podem ser tributadas segundo a vontade do governo, como decidiu a Suprema Corte por 6-3. Mas o tribunal declarou ilegal grande parte das tarifas e afirmou que o presidente não tem a prerrogativa de aplicá-las e modificá-las como deseja, alegando motivos de emergência nacional. Um acidente com um avião que transportava assistência médica deixou 7 mortos no leste da Índia. Durante o trajeto, o piloto pediu para mudar o caminho por conta do clima na região. A dinâmica do acidente ainda será investigada. 7 pessoas morreram quando um avião fretado para prestar serviços médicos caiu no estado de Jharkhand, no leste da Índia. A Direção-Geral de Aviação Civil informou que o avião Beechcraft Z-90, que operava um voo de transferência médica, caiu na segunda-feira na região de Kasaria, no estado de Jharkhand. Meu sobrinho foi internado em um hospital em Ranchi. Como seu estado de saúde piorou, reservamos uma ambulância aérea para levá-lo a Delhi. O avião decolou por volta das 19, mas não sabemos como o acidente ocorreu. Equipes médicas e de resgate seguiram para o local do acidente, que, segundo a imprensa, fica em uma floresta de difícil acesso. Quando chegaram, declararam a morte de 7 pessoas que estavam a bordo, sendo 2 tripulantes e 5 passageiros. As autoridades informaram que o avião havia solicitado um desvio de rota devido ao clima e perdeu contato com o radar de tráfego aéreo após 23 minutos. O órgão de investigação de acidentes aéreos da Índia enviou uma equipe ao local do acidente. Pelo menos 30 presos políticos deixaram uma prisão nos arredores de Caracas. Justiça! Justiça! Liberdade! Liberdade! Ao menos 30 presos políticos deixaram a prisão Rodeio 1 nos arredores de Caracas, no âmbito de uma histórica lei de anistia promulgada na Venezuela. O parlamento aprovou na quinta-feira passada uma lei de anistia que abrange pontos específicos dos 27 anos do chavismo no poder. É uma iniciativa da presidente Delcy Rodrigues, que assumiu depois da captura de Nicolás Maduro. Os libertados saíram pela porta principal da prisão, onde famílias estavam acampadas havia mais de um mês.
O presidente do parlamento, Jorge Rodrigues, informou no sábado que 1.500 presos políticos da Venezuela solicitaram a liberdade por meio da anistia. Explicou também que 11.000 pessoas em liberdade condicional terão liberdade plena graças à nova norma. O jogador do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, vai ser julgado por estupro em Paris. Uma jovem de 24 anos acusou o jogador de futebol de cometer o crime em fevereiro de 2023. Nesta terça-feira, o jogador fez uma publicação nas redes sociais e afirmou que uma acusação de estupro basta para justificar um julgamento, mesmo que ele demonstre que é falsa. Ele afirmou ainda que aguarda com calma e que a verdade vai vir à tona. A data do início do julgamento ainda não foi divulgada. E no próximo bloco, chuva deixa dezenas de mortos e centenas de desabrigados em Juiz de Fora e Ubá. E influencer é presa por comercialização ilícita de remédios. As fortes chuvas que atingem as cidades de Juiz de Fora e Ubá, em Minas Gerais, deixaram 22 mortos até o momento e mais de 45 desaparecidos. Na madrugada de hoje, a prefeita de Juiz de Fora decretou estado de calamidade pública. A prefeitura de Ubá informou que 6 pessoas morreram em decorrência do temporal que atinge a cidade desde ontem. 2 pessoas seguem desaparecidas e o número de desabrigados e desalojados ainda não foi fechado. Na Avenida Cristiano Roças, um imóvel desabou. Também em Ubá, um asilo ficou completamente tomado pela água. Em nota oficial, a prefeitura detalhou que a chuva extrema que atingiu a cidade registrou 170 milímetros em cerca de 3 horas e meia. O rio Ubá atingiu quase 8 metros. Em Juiz de Fora, o temporal começou no fim da tarde de ontem. Segundo a prefeitura, esse é o fevereiro mais chuvoso da história da cidade, com 584 milímetros acumulados, mais do que o dobro esperado para o mês. Um dos bairros mais afetados é o Parque Burnier. Segundo os bombeiros, 17 pessoas estão desaparecidas, entre elas mais de 5 crianças. 4 pessoas morreram. Na madrugada de hoje, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, publicou um vídeo falando sobre as operações. Estamos com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, com todos os nossos recursos, inclusive com recursos de apoio de empresas particulares, buscando salvar a vida de todo mundo que está nessa aflição duríssima. Quem tentou andar pela cidade hoje sabe que os bairros estão ilhados. O rio Caparaibuna saiu da calha, o que também é uma coisa histórica. Os córregos estão todos absolutamente transbordando. Então, é uma situação de calamidade. Então, por essa razão, eu, neste momento, estou decretando o estado de calamidade pública no município de Juiz de Fora. O deputado federal por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, se pronunciou nas redes sociais sobre as chuvas. Ele colocou o gabinete à disposição para ajudar as famílias. Pessoal, antes de mais nada, nós acordamos hoje com uma notícia muito triste, com os acontecimentos ali em Juiz de Fora, Ubá, sobre forte chuva, muitos mortos, muitas pessoas feridas, muitas pessoas desalojadas. Conversei inclusive com o Matheus, que está se deslocando para Juiz de Fora logo após essa entrevista. O Servas está fazendo também uma campanha de arrecadação de alimentos. Nesse primeiro momento, o que se pode ser feito é isto, visualizar, mapear o que está acontecendo, acalmar as famílias, dar a devida ajuda. Coloquei todo o meu gabinete também à disposição para poder ajudar essas famílias. Fica aqui minha solidariedade a todas as perdas e que Deus console os seus familiares e seus amigos. E por conta dessa tragédia em Minas Gerais, a Igreja Renascer em Cristo se prontificou a ajudar milhares de famílias necessitadas, mobilizando voluntários, arrecadações de alimentos, roupas, água potável e itens de higiene. Junte-se a nós nessa corrente de solidariedade. As fortes chuvas que atingem Minas Gerais e toda a região da Zona da Mata causam perdas irreparáveis.
Tempestades intensas em várias cidades, com registro de soterramentos, enchentes e deslizamentos. Cataguases sofre com o volume das chuvas. O estado de calamidade pública foi decretado em Juiz de Fora. Gente que perdeu tudo, inclusive a família. A Igreja Renascer mais uma vez se levanta em amor nessa situação de emergência. Junte-se a nós nessa corrente de solidariedade. Doe alimentos, roupas, material de higiene pessoal e água. Sua doação pode ser feita em uma Igreja Renascer mais próxima e no Renascer Hall Sede Internacional, Rua Doutor Almeida Lima, número 1290, na Moca. Uma ação social de amor ao próximo. SOS Zona da Mata. Você pode fazer a sua doação em qualquer Igreja Renascer em Cristo de todo o Brasil. Hoje nós temos o encerramento do jejum em todas as igrejas. Então procure pela Igreja Renascer mais próxima de você acessando renascerimcristo.com.br ou ligue para a nossa central de endereços no número 4000-2812. E para você que é de São Paulo, vá no Renascer Hall Sede Internacional com a sua doação. Rua Doutor Almeida Lima, número 1290, no bairro da Moca. O Rio de Janeiro também registrou muita chuva nos últimos dias. Em São João de Meriti, pelo menos 600 pessoas estão desalojadas. Uma mulher morreu e pelo menos 600 pessoas ficaram desalojadas após as fortes chuvas atingirem São João de Meriti. A vítima era uma idosa de 85 anos com dificuldade de locomoção. Segundo informações da prefeitura, o muro da casa da idosa cedeu durante o temporal. Ela não conseguiu sair do imóvel e morreu afogada. De acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil, o maior acumulado de chuva em 24 horas foi registrado em Venda Velha, com mais de 105 milímetros. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, publicou alertas nas redes sociais e reforçou que o nível alto de severidade vale até a noite desta terça-feira. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro foi às ruas para uma operação nos complexos da Pedreira e do Chapadão contra o roubo de veículos e de carga na região. Cerca de 200 militares participaram da ação. 18 escolas da rede municipal no complexo da Pedreira suspenderam as aulas nesta terça-feira. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu hoje em flagrante uma influencer por comercialização ilícita de medicamentos. Larissa da Silva Caetano, Anunciação, e o companheiro Marcos Vinícius Silva da Anunciação foram presos por agentes da Delegacia do Consumidor em Duque de Caxias. Larissa foi presa por crime contra a saúde pública e contra a economia popular. A Delegacia do Consumidor disse ainda que Larissa anunciava medicamentos pelas redes sociais e vendia ilegalmente tirzepatida, um dos princípios ativos das canetas emagrecedoras. A comercialização desse tipo de material foi proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As penas dos dois crimes somam 20 anos de prisão. E a jovem Alana Anísio Rosa, de 20 anos, passou a respirar sem o auxílio de aparelhos. No início do mês, ela sofreu mais de 30 facadas após recusar a aproximação de um homem. Na manhã de hoje, a mãe da jovem, Jaderlúcia Anísio, disse que o quadro da saúde da filha é estável. A jovem Alana Anísio já está respirando sem o auxílio de aparelhos. A mãe dela, Jaderlúcia Anísio, postou uma mensagem em uma rede social dando a notícia. Nesta terça-feira, Jaderlúcia voltou a atualizar o estado de saúde da filha e disse que ela está estável. Ela afirmou também que a Alana ficou um pouco ansiosa após acordar e precisou de medicamento. A jovem levou mais de 15 facadas no início deste mês, após se recusar a se aproximar do jovem chamado Luiz Felipe Sampaio. De acordo com testemunhas, ele insistia em tentar namorar a Alana há meses, depois de conhecê-la numa academia. No dia 6 de fevereiro, ele invadiu a casa da jovem e a esfaqueou. Durante o relato, a mãe da jovem comentou sobre a indenização divulgada e disse que nenhum valor financeiro é capaz de reparar o que a filha viveu. Segundo ela, a Alana aparentemente ainda não tem plena consciência do que aconteceu. Ao notar os ferimentos nas mãos e questionar a família, a jovem foi informada que teria sofrido uma queda. Essa estratégia foi adotada para evitar que a filha ficasse ainda mais nervosa. Um homem de 31 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a companheira em Camaçari, na região metropolitana de Salvador.
A vítima foi identificada como Elisângela Cruz dos Santos, de 29 anos. Uma unidade do SAMU foi acionada para atender uma mulher que supostamente teria passado mal durante a noite e sido encontrada sem vida pelo companheiro. O homem relatou aos agentes de saúde que a mulher teria feito uso de bebida alcoólica durante 3 dias consecutivos, sem se alimentar corretamente. Mas ela apresentava diversos hematomas pelo corpo. O exame necroscópico apontou que a causa da morte foi hemorragia interna aguda, secundária à laceração esplênica. O médico responsável também percebeu que a vítima apresentava lesões antigas e múltiplas marcas roxas pelo corpo. Durante as diligências e oitivas, testemunhas relataram que a mulher sofria violência doméstica e já havia sido agredida anteriormente, chegando a fraturar um braço e o maxilar. O homem negou ter praticado feminicídio, mas confessou ter agredido a companheira. A seguir, nova nevasca afeta 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos. E a volta da banda de rock AC/DC ao Brasil. Os Estados Unidos estão em alerta por conta da nova tempestade de neve no nordeste do país. Rodovias foram fechadas e centenas de voos cancelados. O nordeste dos Estados Unidos enfrenta uma nova grande tempestade de neve. O fenômeno provocou desde a madrugada o cancelamento de voos e o corte de energia elétrica em milhares de residências e estabelecimentos comerciais da região. O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, ordenou o fechamento das escolas e apelou para que as pessoas se deslocassem apenas em casos essenciais. Continuo a incentivar todos os veículos que não sejam de emergência, carros, caminhões, scooters e bicicletas elétricas, a permanecerem fora das estradas. Estamos limpando as ruas e fazendo o possível para manter nossas vias desobstruídas para a passagem de veículos de emergência. Cada veículo fora da estrada torna esse trabalho um pouco mais fácil. Estas são condições perigosas. Não só a neve continua a cair, como a acumulação de neve e o recongelamento tornou perigoso se deslocar. Se puder, permaneça dentro de casa. Se tiver de sair de casa, utilize os transportes públicos. As autoridades de Nova Jersey e Rhode Island, estados vizinhos de Nova York, também impuseram restrições semelhantes. Esta é a segunda grande tempestade de inverno na costa leste do país em menos de um mês. Eu gosto. Prefiro que neve no inverno. Faz parecer que é inverno. Mas é engraçado que não tivemos neve por anos e agora temos 2 grandes nevascas este ano. Em pontos de pelo menos 4 estados, Massachusetts, Nova York, Nova Jersey e Rhode Island, foram registrados até 60 centímetros de neve na manhã desta segunda. De acordo com o site de monitoramento FlightAware, mais de 5.800 voos com origem ou destino nos Estados Unidos haviam sido cancelados e outras centenas apresentavam atrasos. Os 3 principais aeroportos da Big Apple, assim como o aeroporto Logan de Boston, registraram o maior número de cancelamentos. A Netflix confirmou a luta do século no dia 19 de setembro em Las Vegas. Vamos ver. A revanche da luta do século. A Netflix anunciou que Floyd Mayweather e Manny Pacquiao vão se enfrentar novamente no dia 19 de setembro em Las Vegas. Na primeira luta entre os dois em 2015, Mayweather venceu por decisão unânime. O evento, também realizado em Las Vegas, é o combate mais lucrativo da história do boxe, com mais de 600 milhões de dólares em receitas. O valor equivale a 3 bilhões de reais. Mayweather, que chega aos 49 anos nesta terça, anunciou seu retorno ao boxe profissional na sexta-feira. O lutador americano possui um cartel de 50 vitórias e nenhuma derrota na carreira e antes de enfrentar Pacquiao, tem um duelo marcado contra outra lenda do boxe, Mike Tyson, nos próximos meses. Pacquiao, de 47 anos, retornou aos ringues no ano passado após tentar uma eleição à presidência das Filipinas. No anúncio, o filipino declarou que o primeiro combate entre ele e Mayweather continua sendo a maior luta da história do boxe. O evento vai ser transmitido globalmente na Netflix, que possui 325 milhões de assinantes ao redor do mundo. Após mais de 16 anos de espera, a banda de rock AC/DC está de volta ao Brasil. A banda se apresenta hoje, daqui a pouco, a partir das 9 horas da noite, em São Paulo, no estádio do Morumbis. O AC/DC foi fundado em 1973 na Austrália pelos irmãos Young e acumula mais de 200 milhões de álbuns vendidos mundialmente.
O Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Já na sequência, a gente tem o encerramento do poderoso jejum desse mês de fevereiro da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional para todas as igrejas Renascer em Cristo. E é claro, aqui pela Rede Gospel de televisão, pela Rádio Gospel FM e por todas as mídias sociais. Então não saia aqui da Rede Gospel, porque essa palavra vai edificar a nossa vida. Uma boa noite para todos vocês. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Boa noite, até amanhã.